Olá, meu irmão, minha irmã. Um dos grandes desafios da humanidade é com relação aos filhos. Nós sabemos muito bem que todos esses que vêm do plano espiritual, esses espíritos que reencarnam como nossos filhos, eles também têm um passado com experiências e com comprometimentos, muitas vezes coisas boas, mas também coisas negativas. Em alguns podem, desde pouca idade, já manifestar o egoísmo, o orgulho, a violência, a agressividade. E isso realmente representa um desafio grande para aqueles que são pais. A questão da ingratidão dos filhos, por exemplo, em relação aos pais, que é muito comum, não resta dúvida, mas temos que considerar que a vida nos oferece as oportunidades para que nós possamos também progredir. E nós progredimos quando temos uma dedicação àqueles que, quem sabe, no passado nós também tivemos, ou prejudicamos, ou desencaminhamos, ou mesmo sem termos esse tipo de compromisso, assumimos com a boa vontade de orientar, de educar, de esclarecer. Por isso que desde pequeno, aos nossos filhos, nós devemos observar o seu comportamento. É essa a orientação que os educadores dizem e que do plano espiritual também os benfeitores espirituais nos orientam. Observar o comportamento, as reações, para que possamos logo cedo começar a podar, vamos dizer assim, tirar aquilo que seja negativo, orientar, encaminhar de maneira mais útil, de forma que realmente possam crescer com o compromisso de serem educados, orientados, de respeitar o próximo e assim por diante. Nós estamos aqui com o livro que é obra básica da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e vamos encontrar no capítulo 14, que é sobre o honrar vosso pai e vossa mãe. Tem uma mensagem aqui, Instrução dos Espíritos, que é de Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, que deu essa mensagem em 1862, em Paris. Chama-se A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma mensagem longa, mas dado o nosso tempo muito curto, nós não vamos ler a mensagem toda, mas vamos ver um trecho aqui que ele dá uma orientação muito importante para nós que somos pais. O que diz ele? Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão, quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado a acabar em outra existência, a obra começada, né? E que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então esse trecho dessa mensagem nós achamos muito interessante, porque ele traz para nós uma orientação muito importante, né? Nós observamos, porque é justo que nós pensemos que nossos filhos não vêm perfeitos. São crianças no aspecto físico, mas são adultos como espíritos. Trazem virtudes e trazem vícios. Consequentemente, como a educação deve ser feita desde o princípio, da pouca idade, porque se deixarmos enraizar os defeitos, os vícios, ficam mais difíceis realmente de corrigir. Então, por isso que nós lembramos, mais uma vez aqui, já tivemos a oportunidade de falar, mas lembrando do Pestalozzi, que diz, um grande educador, que dizem que ele foi procurado por uma mãe que perguntou o que poderia fazer para educar seu filho, qual seria a idade ideal, e ele perguntou qual a idade do seu filho, e disse que a mãe respondeu 3 anos. Ele disse, corre que você está 3 anos atrasado. Ou seja, devemos começar realmente desde a criança, ainda no nascimento. Mas na doutrina espírita, nós, com a orientação dos espíritos, dizendo que até mesmo no período de gestação, no período em que a criança está no ventre materno,
A conversa, os bons hábitos, os bons pensamentos, a boa leitura, tudo isso influencia positivamente. Então nós devemos ter esse compromisso de orientar e educar desde que a criança, desde o espírito, quando começa a reencarnar. E então vamos inoculando na criança esses princípios que são importantes. Claro que poderemos, como vemos aqui, quando uma criança, por exemplo, os pais fizerem tudo e a criança torna-se um adulto e parece que não foi sensível a esses ensinamentos. Mas pelo menos uma coisa importante. O pai que realmente, os pais que sabem, que orientaram devidamente, que fizeram o possível, eles não terão a consciência pesada, de maneira nenhuma, porque fizeram e cumpriram o seu dever. O problema aí vai ficar com o próprio espírito reencarnante em si, o filho em si, que não, por ser rebelde, vai se conduzir à sua maneira, de maneira errada, e a própria vida vai lhe ensinar. Então é isso aí que nós temos que realmente observar, temos o compromisso, mas não podemos esperar também que nós sejamos aquele que vai transformar já com a certeza. Não, vamos ajudar, vamos colaborar. Há maior probabilidade de quando educamos os filhos desde do princípio, vamos dizer assim, obtermos sucesso, de que se tornem adultos mais equilibrados, mais educados, se tornem bons cidadãos. Mas nem sempre isso acontece. Porém, quando os pais cumprem deveres, ficam com a consciência tranquila. Então é essa orientação que Santo Agostinho nos traz, esse trecho muito importante, que nós vamos deixar para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.